Bom, então nós temos o seguinte, ó, na lista de hoje, calcule o valor de x e determine a área das figuras a seguir. Bom, então nós temos aqui da A até a G, tá? Uma lista de exercício, uma lista de exercício um pouquinho mais complexa, né? Por quê? Ele está pedindo para calcular o valor de x, que é um valor do lado desconhecido, e depois calcular o valor da área, né? Então, recordando aqui as áreas, vamos dar uma olhada aqui, nós temos o seguinte, ó, a área do quadrado é a área igual a lado elevado ao quadrado, ok? Então, para fazer esse cálculo é muito simples. Se você tiver a medida do lado, basta substituir na fórmula, correto? Então, vai ficar 8 elevado ao quadrado, que é base vezes ela mesma. Então, 8 vezes 8 vai dar 64. Colocar a unidade de medidas ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a unidade de medida é metro. Então, vai ficar metros ao quadrado, tá bom? 64 metros ao quadrado. Bom, a área do retângulo é a área igual a base vezes a altura. Então, nós temos aqui, no sentido da horizontal, a nossa base, o lado no sentido da vertical é a altura, correto? E base vezes altura é muito simples, né? 16 vezes 5, só substituir na fórmula, vai gerar para a gente 80, unidade de medida centímetros, então vai ficar centímetros quadrados, tá? 80 centímetros quadrados. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base, o lado no sentido da horizontal, ok? Nesse caso, o triângulo, né? Eu fui até um pouquinho além aqui do nosso PDF, eu expliquei, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo e tudo mais, mas nesse caso, num triângulo equilátero, a gente tem aqui a reta altura, que é aquela reta perpendicular, também expliquei esse conceito da altura, que a gente vai considerar aqui como 3, correto? É a reta que está aqui na vertical. Então, base vezes a altura dividido por 2, basta substituir 6 vezes 3 dividido por 2, 6 vezes 3, 18, 18 dividido por 2, 9, unidade de medida centímetros quadrados. No trapézio, nós temos base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, né? Então, a nossa fórmula Bzão mais Bzinho multiplicado por H dividido por 2. No exemplo aqui, a gente tem duas bases, né? Uma base maior, que é a base de baixo, não obrigatoriamente tem que ser a base de baixo, tá? Vai depender da figura. A gente viu isso também durante a nossa primeira lista de exercícios, né? Durante a explicação do conteúdo. Então, nós temos aqui a base maior, vai ser 8. Então, vai ficar o seguinte, ó, 8 mais base menor, que é a parte que está horizontal em cima, que é o 7, multiplicado pela altura que está na vertical aqui, que é a medida de 6. Então, também expliquei, né, como fazer esse cálculo. 8 mais 7 vai dar 15, que multiplica por 6, depois divide por 2. Até disse também, durante a aula, que a gente pode simplificar isso aqui, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 15 vai dar 45, unidade de medida centímetros quadrados. A área do losango, nós vimos que vai ser diagonal maior, Dzão vezes Dzinho, né? Então, diagonal maior. E essa medida da diagonal é interessante, que é aquela reta que parte de um vértice e vai até o outro, passando por dentro do polígono, né? É o que a gente vai ver hoje na lista de exercícios. Bom, só recordando aqui para terminar, então nós temos o seguinte, ó, Dzão, 12 vezes Dzinho, que é 6, dividido por 2, tá? Aqui a gente pode simplificar, né? 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 12, 36, unidade de medida centímetros quadrados. E a área do círculo a gente viu que é π vezes raio ao quadrado. Então, a gente até fez na lista de exercício, né? A questão do diâmetro também, ok? Então, nós temos aqui o raio, com a medida de 4 centímetros, então vai ser π. Como ele não deu nenhum valor para π, a gente fez o cálculo aqui considerando π representado pela própria letra grega. E aí, continuando aqui, ó, raio ao quadrado vai ser 4 elevado ao quadrado, base vezes base, 4 vezes 4 vai dar 16, 16 multiplicando por π, tá? Centímetros quadrados, unidade de medida, né? Bom, recordando aqui, já podemos dar uma observada que vai acontecer na segunda lista de exercícios. Ó, copie no caderno e resolva e envie uma foto da atividade feita. Então, vem comigo. Olha o que acontece na letra A, tá? Eu vou fazer essa letra A como exemplo. Nós temos uma medida aqui
de 4 metros, e essa medida ela é referente a uma reta que foi feita aqui, e observa que essa reta parte de um vértice até o outro, passando por dentro da figura. Foi o que eu comentei. Quando isso ocorre, né, essa reta a gente vai chamar de diagonal, ok? Então, eu não posso chegar aqui nessa situação e simplesmente considerar o meu lado como 4, né, e aplicar a fórmula da área do quadrado, que seria área igual a lado elevado ao quadrado. Eu não posso fazer isso, porque 4, na verdade, aqui não é a medida do lado, e sim da diagonal, tá? Olha que interessante, né? Então, vamos passar aqui para um rascunho para eu poder fazer com vocês, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Pronto, agora foi. Então, o que a gente tem de informação aqui, ó? Se a gente observar, eu vou fazer umas anotações aqui, né? O lado, a gente tem no quadrado, lados iguais, né? Então, posso considerar aqui, eu vou escrever aqui nessa parte, ó, vou considerar esse lado aqui como x, eu posso colocar um L, né? Que o L aqui parece muito comum. Vou colocar x, tá? Representando o lado. Eu tenho x representando esse lado. Esse lado aqui de baixo vai ter a mesma medida, então também posso dizer que ele tem a medida de x, né? E tem os demais lados também. E aí, o que acontece? Nós temos uma diagonal. E essa diagonal, se você observar, ela está repartindo o nosso quadrado, né, em 2 triângulos. Olha que interessante. Se eu fizer o desenho aqui do ângulo reto, deixa eu fazer de vermelho aqui para destacar, ó. Observa comigo aqui no rascunho. Ó. Se eu fizer esse desenho aqui, ó, eu tenho um ângulo reto aqui, e observa que teremos, então, 2 triângulos, né? A gente tem um triângulo aqui na parte de baixo e um triângulo na parte de cima. E se a gente quer agora, olha que informação importante, né? Que a gente precisa calcular. A gente precisa do lado para poder chegar na área, correto? Então, o primeiro passo agora é descobrir como a gente pode calcular o nosso lado, correto? Bom, se eu observo aqui que eu tenho um triângulo, né? E esse triângulo é um triângulo retângulo, a gente pode pensar no que a gente estudou a respeito do triângulo retângulo, né? Nós iniciamos, né, as relações métricas pelo Teorema de Pitágoras. E quando a gente aplicava o Teorema de Pitágoras? Isso que é importante, né? A nossa aplicação do Teorema de Pitágoras era quando a gente tinha um triângulo retângulo e buscávamos, então, o valor de um dos lados, né? Então, a gente tinha 2 lados entregues na questão e, como o lado aqui completo, o triângulo completo, sem repartição nenhuma, a gente aplicava o Teorema de Pitágoras, que a fórmula diz o seguinte, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao aos catetos elevados ao quadrado, a soma dos catetos elevados ao quadrado, né? Então, vai ficar a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e a gente conseguir encontrar o valor, ou hipotenusa, ou os catetos, né? Então, o que acontece? Nessa situação, o triângulo não está repartido, é possível aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá? Outras informações que a gente aprendeu, né? Se ele tiver repartido, se tivesse uma reta aqui diferente, ó, deixa eu só desenhar aqui para explicar. Se tivéssemos uma reta aqui, aí teríamos que utilizar as outras relações métricas, né? São aquelas 4 fórmulas: c ao quadrado igual a vezes n, ou b ao quadrado igual a vezes m, correto? Ou a própria altura, né? Que a altura ao quadrado igual a m vezes n, não é o caso. Bom, e se tivéssemos aqui um ângulo agudo, né? Vou fazer um rascunho aqui, ó. Se tivéssemos um ângulo agudo com a medida, sei, de repente de 30, 45, 60 graus, utilizaríamos então, poderíamos utilizar, né, as razões trigonométricas para determinar o valor dos lados. Então, é muito importante a gente entender o porquê, né, a gente estuda o conteúdo e como ele pode ser aplicado. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando, ó, como ele é um triângulo aqui completo, ele gerou para a gente um triângulo completo, não tem como pintar esse triângulo aqui, né?
Eu estou me referindo a esse triângulo aqui, ó, tá? Então, a gente tem a possibilidade aqui de utilizar o Teorema de Pitágoras, embora a gente tenha aqui duas incógnitas, tá vendo? Que não é muito comum, né? A gente não fez exercícios, né? Eu não me recordo de ter passado exercício com duas incógnitas. Mas é interessante que essas duas incógnitas têm a mesma medida, porque se trata de um quadrado. Então, fica fácil da gente continuar o cálculo aplicando a fórmula do Teorema de Pitágoras. Tá? Não é impossível de calcular, porque a incógnita tem o mesmo valor. Bom, beleza. Professor, a gente vai então aplicar o Teorema de Pitágoras para determinar o quê? Para determinar um lado. Porque se eu conseguir achar o valor do lado, eu consigo calcular a área que está sendo pedido, né? Então, vem comigo. Para a classificação dos lados no Teorema de Pitágoras, vamos recordar esse processo, nós temos aqui o lado oposto ao ângulo reto, e onde eu descubro que tem um ângulo reto? Sempre onde tem aqui um L, tá vendo? Então, o L gera um ângulo de 90 graus. Então, o 4 metros é a nossa hipotenusa. Vamos chamar de A, né? E nós temos dois catetos, o cateto maior e o cateto menor. Nesse caso aqui, se tratando de um triângulo, né? Com dois lados iguais, tanto faz, tá? Então, a gente vai colocar aqui B e C. E agora vamos aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, tá bom? Aqui eu disse tanto faz porque tem a mesma medida, né? A gente tinha combinado no Teorema de Pitágoras sempre o lado maior ser o B e o lado menor ser o C, para facilitar na hora da correção, né? Também não é uma regra, correto? Obrigatória, né? A gente tinha feito esse combinado, mas aqui no caso tanto faz porque tem a mesma medida, né? E aí, o que acontece? Vem comigo, ó. Vamos aplicar aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras. Deixa eu inserir a fórmula aqui. Nós vamos escrever aqui. Deixa eu só organizar aqui. Então, nós temos a hipotenusa ao quadrado, que é A ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Vou ter comigo aqui, ó. Vamos escrever B ao quadrado. Então, vou aumentar a fonte aqui. Pronto, vai aparecer legal para vocês aí, né? Beleza, então nós temos a fórmula. Próximo passo é substituir na fórmula as informações que nós temos. Ó. Nós temos aqui o 4 como hipotenusa, então no lugar do A a gente vai colocar o 4. Nós temos no lugar do cateto B o X, e no lugar do cateto C nós também temos outro X. E aí, olha o que aconteceu para a gente aqui, ó. Vem comigo. Nós temos, então, 4 elevado ao quadrado, dá para resolver? Dá, né? 4 elevado ao quadrado vai gerar para a gente aqui 16, ok? Igual a B, que foi o x, né? Aí aqui, o que acontece? A gente pode reduzir termos semelhantes, tá? Deixa eu só limpar aqui e explicar isso para vocês. Ó, nós temos aqui x ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é uma adição de polinômios, né? A parte literal é o x, tá? Elevado ao quadrado, e na frente de cada x é como se houvesse um 1, tá? Que é o coeficiente. O coeficiente desses dois monômios é 1. Então, somando 1 com 1, vai dar 2. Então, nessa condição aqui de soma, a gente soma os coeficientes, correto? Vamos somar os coeficientes e manter a parte literal. É uma redução de termos semelhantes, tá? Matéria de polinômios. Bom, e aí nós obtemos aqui 2x elevado ao quadrado. Próximo passo, a gente pode passar esse 2 que está multiplicando dividindo, tá? Então, vai ficar 16 dividido por 2 igual, né, a... A gente passou o 2, o coeficiente que estava multiplicando, ele vai passar dividindo, correto? E aí o x agora vai ficar sozinho, só vai faltar o expoente, né?
E aí, vem comigo aqui para a gente resolver essa questão do expoente. Ó, 16 dividido por 2 vai gerar para a gente 8, ok? Então, permanece aqui, ó. 8 igual a x elevado ao quadrado. O expoente passa em forma de raiz, lembra disso? Então, a gente pode escrever aqui, ó, raiz quadrada de 8, o expoente quadrado vai passar como uma raiz quadrada, né? A gente só utiliza o positivo, e aí teremos o seguinte, ó, aqui a gente pode escrever de duas formas, né? Ou raiz de 8 igual a x, ou x igual a raiz de 8, tá? É uma equação, então um lado é igual ao outro, nessa situação todos os dois têm o mesmo sinal, não faz diferença, tá? Vou escrever dessa forma aqui, que é o convencional que vocês estão acostumados. Bom, encontramos aqui a raiz quadrada de 8, né? É um valor que não dá para a gente extrair a raiz de uma forma exata, né? Mas dá para a gente fatorar ali e dá para reduzir, vamos dizer assim, né? A gente pode aplicar fatoração, né? Fatorando o 8 por 2, mas olha o que acontece, né? Vamos analisar o que a gente está fazendo aqui. Essa raiz de 8 é um lado da nossa figura, tá? E é o que a gente precisa para calcular a área. Qual é a fórmula da área? Bom, a fórmula da área utilizada é a área do quadrado, tá? A área igual a lado elevado ao quadrado. A gente viu no início da aula, né? Então, o que acontece? Como na fórmula da área ela tem um expoente quadrado, que é lado elevado ao quadrado, quando eu coloco uma raiz quadrada nessa fórmula, eu posso simplificar. Então, não há necessidade aqui de fazer a fatoração, tá? Deixa para fazer a fatoração, se houver o caso, né? No finalzinho, tá? Que na última situação ali, a última resposta, a gente reduz, tá? Bom, então vamos aplicar agora a fórmula da área, né? Eu comentei aqui, área igual a lado elevado ao quadrado. Vamos colocar aqui o expoente, né? L elevado ao quadrado. Vamos substituir, né? No lugar do lado, então, a gente já encontrou a raiz de 8. Então, vamos substituir aqui, ó. Deixa eu botar raiz. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 8. E aí, o que acontece? Ó, a gente até pode organizar, se você quiser colocar entre parênteses, tá? Durante algumas atividades, a gente fez dessa forma, né? Deixa eu colocar fora aqui. Tá vendo? Também pode escrever assim, organizando. Bom, um número, né, que a gente tem aqui dentro de uma raiz quadrada elevado a um expoente quadrado, você pode resolver o número? Pode. Você pode pegar o 8 aqui e elevá-lo ao quadrado. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. E a raiz quadrada de 64 vai dar quanto? A raiz quadrada de 64 vai dar 8. Tá? A gente pode fazer dessa forma. Ou a gente pode aplicar aquela regrinha da simplificação, né? Deixa eu fazer aqui uma anotação. A gente pode cortar o expoente com a raiz puxando o 8 para fora, tá? Também é legal nessa situação, ó. Então, nossa resposta vai ser 8, tá? A unidade de medida, vou ter que dar uma olhada ali. Deixa eu só tirar essa anotação aqui. Eu acho que é metros, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Metros, então vai ficar unidade de medida, comigo aqui. Metros, se tratando de área, não pode esquecer disso, né? Eu comentei com vocês durante o conteúdo, metros quadrados, tá? Para a gente poder diferenciar, né, a medida da área para o volume, tá bom? Então, teremos... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para caber tudo numa tela só. Beleza. Não deu, né? A área aqui um pouquinho mais para baixo. Ok? Então, a gente pode dizer que o lado foi raiz de 8, tá? A medida do lado que a gente calculou a partir do Teorema de Pitágoras, né, foi raiz de 8. E a nossa medida da área, que é a parte interna aqui do nosso quadrado, vai ser 8 metros quadrados, tá? É um pouquinho trabalhoso, mas é importante a gente aprender a resolver probleminhas utilizando outras fórmulas, né, além da área. Nesse caso aqui, a gente precisa utilizar o Teorema de Pitágoras. Na letra B, que eu vou fazer com vocês na próxima aula, a gente vai precisar utilizar... Deixa eu até organizar aqui de uma vez.
vamos precisar utilizar outro recurso, né? Porque aqui aparece um ângulo interno, tá vendo? 45 graus. Estou explicando isso na próxima aula. Então, vou deixar um tempinho aqui para vocês conferirem o cálculo, tá? Vou destacar aqui a área. Vamos às dúvidas.